Para entrar primeiro. Pode entrar. No Instagram, em 3G, né? Agora deixa. Olá, pessoal. Estamos começando aqui a primeira live da Beth Educar com o Instituto Casagrande. Hoje nós estamos falando justamente com o Renato Casagrande, que é o presidente do Instituto Casagrande. Eu sou Maria Alice Carraturi, sou diretora de conteúdo da Beth Educar. E o Renato é o presidente do Instituto Casagrande, ele é pesquisador, palestrante, consultor em educação, mestre e bacharel em administração e doutorando em educação. Então, nós vamos começar, e espero que todos estejam sãs e salvos aí, cada um na sua respectiva casa, e nós vamos fazer desse momento, um momento de reflexão, de sugestões, porque nós estamos todos com a pandemia e com o afastamento social, que nos pegou de surpresa e muito rapidamente, estamos vivendo esse momento difícil, né, desafiador, mas que talvez nós tenhamos muitas reflexões a fazer a partir disso. Então, eu vou passar a palavra para o Renato e vou já perguntar para ele, Renato, como é que você está vendo hoje, né, perante essa crise da educação e essa crise de saúde pública, como você está vendo as escolas e as instituições de ensino neste momento? Bem, boa tarde, Maria Alice, boa tarde a todos que estão aí nos assistindo, acompanhando no Instagram, no YouTube e no Facebook, né, da Beth Educar. Então, você que ainda está acessando agora, então aproveite qualquer um desses canais nós estamos transmitindo. E também já quero reforçar, né, Alice, para que o pessoal possa comentar e bater e interagir com a gente nessa live. Bem, Alice, então sou o professor Renato Casagrande, a Alice me apresentou, já somos parceiros aí na Beth Educar, como conferencista, como palestrante, e agora estamos aqui iniciando uma série de lives com o Instituto e com a Beth Educar, todas as terças-feiras, vamos estar juntos discutindo temas referentes à educação nessa época de crise. E a Alice me perguntou agora, né, Alice, como que estão as escolas? Na verdade, perdidas como todo ser humano está nesse momento. Há uma convergência e de algumas ações, que eu acho que nós temos alguns pontos que estamos alinhados, e outros pontos nós não estamos alinhados, muitas dúvidas, muitas inseguranças, e o que eu tenho feito nesses dias é estudar legislação, conversar com advogados, com mantenedores, com dirigentes de instituições públicas e privadas, observando as decisões que estão sendo tomadas nas diferentes instâncias ali. Eu pego, às vezes, o conselhos estaduais, às vezes eu pego o governo federal, os governos municipais, e muitas ações estão ainda, eu diria, que não estão alinhadas, algumas alinhadas, mas a maioria, ali se posso garantir, que está perdida. Algumas escolas deram férias, alguns sistemas deram férias, que eu achei muito prudente nesse primeiro momento. A educação superior, a maioria não deu férias, porque ele já tem uma expertise maior na educação à distância, e foi mais fácil se adaptar, porque a maioria já oferta parte da carga horária à distância, então já existe um know-how na instituição, e, portanto, eu vejo que a instituição de educação superior se adaptou muito rápido, e até professores que nem utilizavam tecnologia nas aulas já estão utilizando. Então, eu acredito que as faculdades, universidades, elas encontraram um caminho muito mais rápido que a educação básica. Primeiro, porque a falta de experiência nossa é muito grande, e segundo, porque não é a relação com o aluno da educação básica é diferente da relação com o aluno na educação superior. Mas eu diria, para encerrar essa primeira questão aqui, Alice, que nós estamos tateando, estamos procurando soluções, e alguns cometeram já alguns erros, já se arrependeram, já voltaram. Eu vou dar um exemplo do Estado do Paraná. O Estado do Paraná já lançou um aplicativo e está transmitindo as aulas por televisão, por canal aberto, por YouTube e também por um aplicativo. Ou seja, tem uma atuação, uma ideia louvável e uma ação louvável. No entanto, na sequência, comunicou uma licença para os professores, ou seja, dispensando os professores das aulas. Isso já gerou um tumulto muito grande, e hoje o governador retroage e volta
a chamar os professores para ajudar nas salas de aula. Então, essa ida e vinda que nós observamos no governo federal, inclusive com relação ao próprio coronavírus, nos governos estaduais e municipais, na educação também não é diferente. Nós não temos certezas, quando a gente consulta um advogado, ele vai dar um parecer jurídico, mas vamos lembrar que nós estamos em estado de exceção, portanto, nós também não temos um embasamento jurídico, e a insegurança é muito grande, mais para a escola privada que para a escola pública, porque os mantenedores que estão nos assistindo agora, tenho certeza que fizeram o pagamento dos funcionários no dia de ontem e de hoje, e agora estão se perguntando o que vai acontecer no próximo mês, porque muitos pais estão deixando de pagar mensalidade, muitos pais estão pensando em trancar a matrícula dos filhos, da educação infantil, isso é um fator que está preocupando bastante, e a gente vai discutir esses assuntos aqui hoje e tentando apresentar algumas estratégias para minimizar esse impacto, Alice. Bom, Renato, eu vou perguntar... Oi, está. Ok, Alice? Então, eu ia te perguntar, então vamos separar um pouquinho, vamos falar um pouco da educação básica agora, né? Você disse há pouco que a educação básica, ela está com maior dificuldade de se adaptar ao sistema online, né? Ou a educação à distância, que pode ser online ou pode ser também não online, porque, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo vai começar com material impresso, e algumas escolas estão fazendo adaptações, então, para a educação básica especificamente, esses dias que estão sendo, que os conteúdos, os professores estão disponíveis em plataforma digital, esses dias serão contados como dias letivos? Qual é a regulação? Quem regula sobre isso? É o Conselho Nacional? É o Conselho Estadual? Quem regula, e se esses dias podem ser contados como dias letivos? Bom, a questão dos dias... Deixa eu diminuir o volume aqui. A questão do dia letivo, é uma lei federal, é uma legislação nacional, e nós tivemos uma medida provisória do governo federal flexibilizando, ou seja, não obrigando os dias letivos neste ano. Então, com essa medida do governo, algumas coisas mudam, porque antes a escola tinha uma preocupação em dias letivos e carga horária. Ou seja, nós tínhamos que cumprir 200 dias letivos e também... Só dando o microfone aqui um pouquinho. Nós tínhamos que cumprir 200 dias letivos e também as 800 horas anuais. Agora, nós temos uma flexibilidade efetiva, mas não na carga horária. O que significa isso? Que quando nós tivermos que repor as aulas, nós podemos repor, por exemplo, em 2 turnos. Então, não vamos ter necessidade de cumprir aqueles 200 dias letivos, arrastando, digamos, o nosso ano letivo de 2020 para não sei quando. Esse é um ponto importante, porque, de certa maneira, dá um alívio para a escola, porque seriam dois tipos de reposição. Agora, a carga horária, ela não está dispensada. E aí vem a confusão, porque nós temos professores ministrando aula à distância, nós temos alunos tendo aula à distância, alunos não tendo aula à distância, porque nós vamos lembrar que alunos que não têm acesso, não têm rede Wi-Fi em casa, ou não receberam as informações, ou por qualquer razão não estão fazendo. Tem os professores que estão ministrando, professores que não estão ministrando, professores que ministrando uma carga horária maior, outra carga horária menor. Está bem confusa essa questão. Então, eu diria que cada caso vai ser analisado. Eu vou repetir, nós vivemos num estado de exceção. Portanto, eu acho que o gestor tem que pensar que essa reposição, quando acontecer, ela vai ser... Cada escola vai ter que ter o seu plano, porque cada escola está fazendo de uma maneira diferente. E quem vai acabar controlando muito são os próprios pais. E aí, daqui a um pouco, eu vou dar até algumas dicas de como que a escola pode controlar desde já para não perder isso que ela está fazendo, porque ela corre o risco de fazer um trabalho muito grande e perder esse trabalho se ela não tiver controles, não tiver mecanismos de controle agora.
Então, acho que a atenção tem que ser observada agora. Mas, com relação aos dias letivos, vamos lembrar que nós não temos mais a exigência, portanto, não tem mais a quantidade de dias letivos obrigatórios para 2020, e também, mas temos a carga horária. Portanto, a carga horária, essa tem que ser controlada. E lembrando que carga horária de ensino presencial não é a mesma coisa de carga horária à distância, porque nós temos que imaginar que, desde um texto que eu dou para o aluno estudar em casa, nós temos que estimar o tempo que o aluno gasta para ler aquele texto, é uma estimativa média. Então, não é a estimativa do professor, porque quanto tempo ele lê, porque ele tem que lembrar que a relação nossa com o aluno é uma relação assimétrica, e, portanto, nós temos que estudar o tempo do aluno. Então, são questões que quem estuda EAD já há muito tempo pesquisou, e nós da educação básica, os professores de educação básica, não têm esse conhecimento muitas vezes e podem estar um pouco perdidos. Então, o objetivo, inclusive, dessa live e das próximas é a gente orientar bastante para que os gestores, principalmente os gestores, tenham um controle sobre as atividades para que não tenham, que no futuro, ter que repor alguma aula que já foi dada, ou mesmo não considerar o que está sendo feito agora. Muito bom. Então, a gente sabe que muitas escolas estão com essa iniciativa da educação à distância, da educação online, mas também tem muitas escolas que não estão. E aí veio uma pergunta de uma pessoa que está nos assistindo, perguntando sobre as escolas rurais que não têm acesso à internet, né? E outras escolas que, por exemplo, não conseguiram ainda se organizar para isso. Como é que fica o ano letivo com essas escolas que provavelmente vão ter que fazer a reposição de aula no retorno às aulas? O semestre letivo, ele pode decorrer e também ter continuidade no ano que vem, em 2021? Ao invés dele terminar em dezembro, ele terminar em março, por exemplo, ou abril? É possível que isso aconteça com as escolas que não conseguirem a comprovação de aulas dadas e de dias letivos corridos? É muito boa essa questão aí, Alice. É possível, sim. Vamos lembrar, o setor público tem uma experiência em greve, e eu já fui até líder de sindicato, também de grupos sindicais, e já organizei até greve, coordenei greves também, e também fui gestor, e trabalhei na Secretaria de Educação, e já trabalhei no outro lado, entendendo, e tanto para o lado do professor planejando uma reposição, como para o lado também do sistema, da mantenedora planejando uma reposição. E essas greves que se estendem muito, as universidades federais também têm essa experiência, elas, na verdade, muitas vezes, elas deslocam o calendário. Então, vamos lembrar das universidades federais, muitas e muitas vezes tivemos ano letivo começando em abril. Então, nesses casos que a educação à distância não está sendo considerada, ou que o aluno não tem acesso, ou que a escola não tenha condições de oferecer, nós vamos ter um deslocamento, com certeza, do ano letivo, porque a carga horária tem que ser reposta, o aluno não pode ser prejudicado. Então, neste caso, vamos para frente. Temos que lembrar que se nós atrasarmos 2, 3 meses da vida desses alunos por um tempo, gente, não é nenhuma catástrofe também. Claro que desorganiza o sistema. E depois eu quero ter um recado para as escolas particulares, que ela tem uma preocupação muito grande com mensalidade. Eu quero que depois a Alice me lembre dessa questão, porque eu não vou entrar agora para não cortar o tema. Mas o ano letivo, que agora não importa mais se tem 200, 180 dias, ele pode ser deslocado porque a carga horária não vai ser cumprida esse ano. Então, quando não for cumprida, nós vamos arrastar para janeiro, fevereiro. O que eu observo que pode acontecer se nós estendemos a paralisação por mais um mês, 2 meses, não sei quanto tempo ainda? Então, primeiro comprometeu as férias de julho, não tem dúvida. Eu acho que os feriados no Brasil esse ano deverão ser suspensos também, porque não é só a educação, toda a economia vai precisar de hora útil de trabalho, então nós devemos ter algum decreto, alguma coisa que anule todos os feriados, vamos comemorar nos domingos. E também eu acho que devemos ter um pequeno recesso no final do ano e vamos voltar em janeiro, fevereiro, e talvez o ano letivo de 2021 comece em março. O que significa isso? Que nós vamos também sofrer o impacto em 2021, talvez com menos recessos, menos férias, para tentar em 2022 já começar um ano letivo normal. Tudo depende do tempo da paralisação, mas eu tenho quase certeza, na verdade, que nós vamos ficar mais tempo, porque por mais que volte o comércio, as escolas
vão ter mais dificuldade de voltar por causa da aglomeração de alunos, então acho que deve se estender a paralisação nas escolas, e com isso nós vamos entrar em 2021 com o calendário de 2020 ainda. Tem uma pergunta da Suelânia sobre a educação infantil. A educação infantil, nós sabemos que existe a dificuldade ainda maior, porque são crianças que precisam do auxílio de adultos, né, para terem acesso à plataforma ou para fazerem as atividades em casa, né? Então, eles são muito dependentes, muitas vezes tem um computador em casa, o pai, a mãe e a própria criança estão usando, e como, então, fazer com que a educação infantil, ela não tenha perdas, tanto quanto as outras etapas de educação têm, mas como olhar especificamente para a educação infantil neste momento em que a maior parte das escolas está usando plataforma online? Eu diria que é o mais complexo, sem dúvida, da educação infantil. Primeiro, por causa ainda da idade do aluno, das condições do aluno e da necessidade do tutor o tempo todo. Nós sabemos que a criança, na educação infantil, ela não tem condições de agir sozinha em momento algum, está o tempo inteiro o professor. Eu acho que a educação infantil, nós vamos ter que rever, é uma reflexão muito séria, porque se estender muito, né, isso para a escola privada, que os pais, é onde está tendo o maior problema, porque os pais, muitos estão querendo cancelar a matrícula dos seus filhos, estão dizendo que eles estão ficando em casa, mas eu diria, para aqueles que têm condição de fazer EAD, o EAD da educação infantil é para os pais. Vamos lembrar uma coisa, Alice, que os pais não estão mais sabendo bem educar os seus filhos também, porque muitos delegaram para as creches, para as escolas de educação infantil, e, portanto, o pai tem um contato com o filho, às vezes, à noite. O que ele faz à noite? Ele brinca, ele tem aquela oportunidade do convívio com o filho. Hoje, ele tem que retomar uma coisa de educar. Digamos que ele fique 3 meses. Ele não vai poder deixar a criança o tempo inteiro na televisão, um joguinho, alguma coisa. Então, eu vejo os pais que têm filhos em casa, eles estão tendo, inclusive, que ler, aprender a educar e valorizando muito o professor, inclusive, porque o pessoal, muita gente desconsidera a educação infantil, como no passado não foi muito valorizada, e hoje todas as pesquisas mostram a importância da educação infantil. Eu acho que os pais estão sentindo, porque muitos pais não estão sabendo hoje o que fazer com as crianças. Então, se tem a oportunidade da escola transmitir alguma coisa para os pais, via grupo de WhatsApp, via YouTube, não sei quais são as mídias, eu diria que a educação infantil é para os pais são os tutores em casa, os pais são os professores em casa. A questão da validação disso na educação infantil é mais flexível, então eu acredito que nós vamos ter aí uma flexibilização maior do que o ensino fundamental e o ensino médio, a educação superior, com relação à carga horária. Porque é um outro estágio de vida, um outro momento, então nós não temos tantos componentes curriculares ali, né, obrigatórios, como é o ensino fundamental e o ensino médio. Então, eu verifico que a educação infantil vive um grande drama, eu diria que a maior preocupação, tenho certeza que quem está nos assistindo agora é o dono de uma escola de educação infantil, é o diretor da escola, é o professor, pode ser público ou privado, estamos todos ali vivendo uma grande... Não é no mesmo barco, mas sim na mesma tempestade. E eu prometo a vocês que nas próximas lives, mesmo no meu Instagram, que eu já convido vocês a me seguirem aí, Renato Casagrande Oficial, ou no Instagram da Beth também, a gente vai estar todos os dias trazendo uma novidade, e eu estou aí conversando com muitos educadores que estão pesquisando educação infantil para verificar quais são as sugestões que eles estão dando, ou quais as estratégias que eles estão criando agora para a educação infantil. Mas a experiência que eu tenho de uma instituição, por exemplo, que fez vídeos para as crianças, não deu certo. Fizeram, na verdade, aulas direto com as crianças em 2 minutos perdem o interesse, então você não consegue prender a atenção da criança ali, ela nem sabe o que está acontecendo. Então, eu diria que uma orientação muito voltada aos pais, inclusive com indicação de o que eles podem fazer, o que eles vão assistir, e aí talvez ensinando o pai a fazer alguma coisa. Então, na verdade, o pai também está com mais tempo em casa, sobrecarregou para o pai, porque a criança exige essa atenção especial quase que o dia todo. Eu vou, só para responder ao Fagner da Silva, que está aqui, ele está perguntando se esses aplicativos online e se as aulas por vídeo, elas fazem parte da somatória da carga horária para o ensino fundamental e médio. Olha, se você registrar e se os alunos de fato participarem, sim,
Porque a carga horária para você computar não é simplesmente você colocar o material, disponibilizar para o aluno, você vai ter que ter um meio de controlar. Na educação básica, quem tem que ser aliado é o pai, porque vai ser o pai, inclusive, que vai depois na escola dizer, meu filho não teve essa carga horária. Então, se você não fizer hoje, se a instituição, se a escola, se os gestores, professores, não tiverem uns laços muito fortes com os pais e ensinando os pais a até controlar essa carga horária, quanto tempo meu filho fez, quantas horas ele ficou fazendo atividades, vai ser muito difícil você depois. E o que a gente sugere sempre é que o professor, principalmente na educação básica, quando passa alguma atividade, já exija do aluno uma contrapartida. Você tem que me entregar isso, não importa se vai entregar agora ou não, você vai ter que fazer isso, como as tarefas de casa. As crianças precisam ter uma organização diária, elas precisam saber, hoje eu preciso fazer isso. Então, não é nada a médio prazo, é tudo para a criança, muito no presente, ela não lida muito com essa questão do futuro. Então, a atividade de hoje é ler isso, é fazer isso aqui, e você não tem que fazer no final, tal coisa. Eu estou falando mais para ensino fundamental, repetindo, né? Não educação infantil. Então, eu diria que para controlar essa carga horária, professor Fagner, é preciso o controle de quem está fazendo, da criança, no caso dos pais, ou no caso do ensino médio do próprio aluno, e na escola, aí a gestão tem que criar um mecanismo com os professores de fazer um controle. Primeiro, previsibilidade. Qual a carga horária média que um aluno vai gastar para fazer aquela atividade? 3 horas, 2 horas. E depois o professor acompanhar com os alunos, se ele tiver um canal de interface, que ele possa, na verdade, ter interatividade com o aluno, ele vai dizer, João, o que você conseguiu fazer? Pedro, Paulo? Se não conseguir, em algum momento nós vamos ter que ter uma prestação de contas, vamos ter que passar a régua. Esse momento, se puder ser à distância, não puder, só quando nos encontrarmos presencialmente. Ok, então vamos para uma pergunta que eu vou aproveitar a pergunta do Beto Rodrigues e vou complementar, porque agora existe uma pressão muito grande em cima dos professores, né, que eles tiveram que rapidamente se adaptar a esse modelo online, não estavam preparados para isso, e agora tem uma pressão muito grande, tanto da escola quanto dos pais e os próprios alunos. Então, de uma certa maneira, estamos todos estressados, né? A escola está estressada porque ela tem que dar conta desse conteúdo online que ela não se preparou previamente. Os professores também estão estressados porque eles têm que preparar da noite para o dia as atividades e não é só uma transposição da aula presencial para a aula online. Então, o que o Beto pergunta é se nós não estamos sobrecarregando essas crianças e como é que elas voltarão, principalmente se não tiver as férias de julho, como é que elas voltarão para as escolas sobrecarregadas, porque é muito mais esforço, né? A educação à distância, ela exige muito mais atenção, principalmente quando você está num ambiente que não é o ambiente adequado para estudo, que é a casa, então a casa não foi feita para que nós pudéssemos estudar com horário, com disciplina, etc. Então, como é que voltam esses professores, esses alunos para a escola, depois desse momento tão estressante? E mais, né, também estressante esse momento que nós estamos vivendo na nossa sociedade, né, na sociedade mundial, em que todo mundo está bastante assustado com o que está acontecendo, com o que está vendo. Muitas crianças provavelmente têm alguns contatos ou familiares que foram contaminados pela doença. Como é que essas crianças, esses professores, ao voltarem, como é que nós deveríamos tratá-los nessa volta, né, nesse emocional e nesse tratamento, depois de toda essa crise, todo esse momento bastante estressante que nós estamos vivendo hoje? É muito legal isso, Beto, porque eu concordo com você. Nós estamos cometendo um erro também de sobrecarregar as crianças, porque mal e mal nós dispensamos as aulas, e não é só as crianças, os jovens da educação superior também. Eu acho que no primeiro momento, naquela ansiedade, os professores começaram a mandar atividades, e muitas vezes, principalmente no 6º ao 9º no ensino médio, que os professores às vezes não conversam, o professor de disciplinas isoladas, eles não sabem exatamente o que um professor está dando, o outro está dando, e tem sobrecarregado os alunos e as crianças. Isso não é bom. Até porque, às vezes, a criança entrar com a gente nessa educação à distância, ela pode se afastar.
e tem crianças que estão detestando, tem alguns que estão gostando, mas tem uns que não estão gostando não por causa disso. Então, isso eu acho que é um trabalho da gestão, viu, Beto? Acho que a gestão precisa fazer grupos, reuniões com os professores, os conselhos de classes aí, e discutir e orientar os professores. Dá um pouco de respiro para os alunos, não, como eu falei agora há pouco, não vamos se preocupar que a gente vai ficar quase louco, nós estamos vivendo uma pandemia, uma crise em todos os setores, todo mundo está perdendo, então nós vamos perder um pouco sim, nós vamos recuperar lá na frente, mas eu aqui daria um conselho para a gente pôr um pouquinho o pé no freio, não tanto no acelerador, deixa a criança se ambientar em casa ainda um pouco, eu não vejo um desespero, estamos perdendo, não, meu Deus, não, calma, eu acho que a gente está aprendendo a fazer, e nós vamos aprender a fazer educação mediada por tecnologias, talvez que nós, na educação básica, nunca conseguimos fazer direito, porque não precisávamos, porque talvez nunca valorizássemos como estamos valorizando agora, mas nós temos que aprender, o professor não sabe. O professor não sabe nem computar qual a carga horária, às vezes não sabe nem gravar um vídeo, às vezes tem vergonha, e a gente tem que entender isso, porque não é a mesma coisa, né? Eu mesmo, até eu me acostumar com as mídias, há muito tempo já gravo vídeos, já ministro aula à distância, mas eu lembro da primeira vez, é uma coisa meio difícil, e os professores estão tendo essa dificuldade, e a gente tem que entender. Então, um aviso para os gestores, não sobrecarregar professores e nem sobrecarregar alunos. Calma. Calma. E a gente vai conseguir, aí sim, aos poucos, e incluindo metodologias novas, conteúdos, e a gente vai aprender a fazer, vai se acostumar. Aquelas escolas que deram férias, o sistema, se não me engano, acho que São Paulo deu férias, eu acho que foi mais saudável, foi mais interessante, porque deu um tempo para os gestores se organizarem. As escolas começaram de forma abrupta, já com a educação à distância, a experiência que eu vi é que sobrecarregaram os alunos e professores e agora estão dando uma recuada. Então, eu diria o seguinte, gestor educacional, responsável por essa organização. Ah, mas eu não sei fazer. Vamos aprender também. O professor está lá se matando, e eu digo mais, Alice, professores trabalhando muito mais do que antes. E aí eu vou aproveitar e colocar uma outra questão, que é preocupante, porque tem escolas que estão, na verdade, sobrecarregando o professor, e depois temos que lembrar que o professor vai ter que repor também uma parte da carga horária. Vamos lembrar que tem alunos que não estão tendo. E vamos pegar a escola particular. Ele vai cobrar essa aula, que ele está dando aula normal agora, e vai cobrar depois dessa aula quando for repor? A escola vai ter caixa a pagar? Então, o gestor tem que pensar em tudo isso. Se ele pegar e sobrecarregar demais o professor agora, ele não tem lastro. Quando chegar a hora da reposição, o professor vai dizer o seguinte, bem, eu trabalhei normalmente e agora eu tenho que repor. Então, tem que ver dessa 100% da carga horária semanal, quanto que eu vou considerar a distância e quanto que eu vou considerar para ser reposto depois. Esse é um ponto importante. Isso é gestão também. E lembrar que aqueles alunos que não estão tendo acesso, não importa se for escola pública ou privada, nós vamos ter que repor e vamos ter que garantir a carga horária mínima para eles. Portanto, teremos problemas futuros aí pela frente. A gestão de hoje, uma boa gestão de hoje, pode te dar menos dor de cabeça amanhã. Já que nós estamos falando, né, que esses alunos a gente está numa situação emocional bastante à flor da pele, como motivar esses alunos? Então, a pergunta da Sheila e de uma outra pergunta que veio aqui do Instagram, da Psico, sobre como motivar esses alunos na educação à distância, porque dentro de casa, claro, tem várias outras atrações, e como, então, motivar, fazer com que esse aluno se concentre para que tenha algum aproveitamento de aprendizagem durante esse período nessa modalidade? Esse é um dilema que nós já carregávamos antes, né? A educação à distância, ela exige um autodidatismo muito grande, né? As pessoas são mais autodidatas, e nesse caso não é uma opção do aluno fazer curso de educação à distância. Vamos pegar a educação superior hoje. Os alunos optam em fazer educação à distância e educação presencial, dependendo do perfil. Agora não, todos são obrigados a fazer, e, portanto, não temos no perfil. E tem alunos que se distraem mais, tem alunos, na verdade, que não conseguem ter muita atenção. Então, eu diria, primeiro ponto é que o professor tem uma certa empatia com o aluno, ele já tem, embora que nós estamos no início do ano letivo, um pouquinho complicado isso também, porque ainda não deu para criar muito vínculo, mas com o vínculo que nós já criamos,
Eu acho que o professor tem que ter um papo com o aluno, seja gravando um áudio, gravando, se ele conseguir fazer uma live, se ele não conseguir fazer um texto, não sei como que ele está se comunicando com esse aluno, mas ele precisa bater um papo com o aluno, explicando, na verdade, inclusive, essa questão do amanhã, porque o aluno precisará passar por uma carga horária X e que ele vai ter que cumprir isso, ou agora ou depois. Então, com a criança, então, a gente tem muitas maneiras, né, a melhor maneira de conversar é esse diálogo, mas às vezes tem que pegar e lembrar, olha, nós podemos ter muito lá na frente, as férias, então mostrar para a criança também que aquilo que ela está fazendo agora, ela vai ter a recompensa amanhã. E também, novamente, acho que volta a questão dos pais. Eu acho que os pais têm que ser nossos aliados, porque se os pais em casa também não acompanharem o que a criança está fazendo, e não é acompanhar como ele acompanhava a tarefa de casa, porque vamos lembrar que a tarefa de casa, no dia seguinte, que o aluno ia para a aula, o professor cobrava. Agora não tem, às vezes, essa cobrança direta. Então, o pai precisa acompanhar o pai, a mãe, o tio, o avô, não sei quem está com a criança, acompanhar de fato se ele está fazendo e também ajudar na motivação. Tem professores que têm mais habilidade, tem professores que têm menos habilidade, mas não tem fórmula mágica. Agora, uma dica é você, o professor, pesquisar algumas coisas mais lúdicas na internet, no YouTube tem muita coisa gratuita, e você aproveitar esse momento e indicar para o aluno. Por exemplo, você, numa aula presencial, você levava um vídeo, você passava aquele vídeo para o aluno se comentava. Eu acho que sempre o apelo, a gente chama de elemento-chave da aula, tem que ser alguma coisa que motive esse aluno. Aí nós tem desenhos animados, o YouTube tem um canal, na verdade, um repositório enorme de conteúdos de vídeos gratuitos, uma música, algo que realmente chame atenção. É interessante porque isso vai nos ajudar, inclusive, a gente a desenvolver metodologias para encantar esse aluno, que é uma das coisas que eu falo muito nas minhas palestras com os professores, é como encantar o aluno, como despertar o interesse do aluno hoje, porque esse aluno que está na escola hoje é um aluno digital. Já é um aluno que está reclamando daquela aula presencial nossa. Então, eu acho que é uma oportunidade ímpar do professor, quando for preparar a sua aula hoje, é pensar qual que é o elemento-chave da minha aula. O elemento-chave é esse que vai despertar o interesse. Se você conseguir despertar o interesse nesse início da aula, eu tenho certeza que fica mais fácil de desenvolver as atividades que são um pouco mais cansativas e que vão exigir mais esforço dele. Tem uma pergunta que veio da Bianca Fernandes. Você acha que os alunos terão atraso de aprendizagem? Vai ser preciso fazer recuperação na volta às aulas? Eu acho que sim. É difícil dizer que não, porque nós estamos em relações... O Brasil é muito grande, nós temos escolas e escolas, alunos e alunos, famílias e famílias. Você falou agora, Alice, a casa não é um ambiente. Imagine uma criança que está lá com nenê, um menino de 7 anos, que tem nenê chorando, que está lá, a avó, que mora, às vezes, em 40, 50 metros quadrados, 4, 5 pessoas. O ambiente físico, a gente estudou e impacta na aprendizagem. Então, não é só a carga horária. Não, eu vou deixar bem claro isso, não é só repor a carga horária. Eu acho que o ano de 2020 é um ano marcado para a saúde, para a educação, para a economia, como um ano trágico. E nós vamos ter que continuar repondo. Nós vamos pegar alunos lá na frente ainda com defasagens que vão ficar deste ano. Eu posso repor a carga horária, mesmo assim as crianças vão estar mais traumatizadas. Mas vão empurrar para janeiro. Nós sabemos que a criança está cansada. Janeiro, vamos pegar, por exemplo, o pessoal da praia, alguns vão viajar, outros não. Não vai ser fácil. O que eu aprendi com reposição de aula? Sempre que nós repusemos a aula no passado, houve perda na aprendizagem. Sempre. Por isso que os sindicatos, às vezes, brigam com os governos para acelerar, para que a greve termine, porque todos nós, professores, sabemos que qualquer paralisação tem um prejuízo a longo prazo. Não é um prejuízo que termina com a crise, nem que termina com o ano letivo de 2020. Mesmo que o ano letivo termine em março do ano que vem. Nós vamos arrastar esse prejuízo por muito tempo. Tenho algumas perguntas que estão chegando aqui, que as pessoas estão em dúvida sobre a validação ou não do dia letivo, né? Então, a gente sabe que quem regula isso são os conselhos estaduais de educação. Então, a Elaine, por exemplo, ela está falando sobre o Paraná. Então, a gente sabe que quem está regulando sobre a validação ou não dos dias letivos é cada conselho estadual de educação. E o que ela pergunta aqui tem que seguir a orientação da Secretaria de Educação, da escola, fazer registros. E outra pergunta que fica
E os alunos que nunca acessaram, como fazer? Bem, primeiro, a orientação é essa. Cada estado tem um Conselho Estadual de Educação, os municípios também têm os conselhos municipais, nós temos o Conselho Nacional. O Conselho Nacional delibera sobre coisas maiores, né, e mais para a educação superior, e fica para os conselhos estaduais deliberarem para o sistema estadual, e muitas vezes o Conselho Municipal deliberar para o sistema municipal. Então, eu não sei, a Elaine, né, se ela, Eliane ou Elaine, não lembro, Elaine, se ela é do sistema estadual, ela tem que ouvir, o Conselho Estadual está regulamentando, e às vezes o Conselho Estadual também regulamenta para todo o estado. O que eu quero dizer é o seguinte, que primeiro ouviu o Conselho, e por isso que as secretarias municipais e estaduais de educação é que vão dar as orientações legais, né? O que vale e o que não vale. O que a gente orienta agora, enquanto está nessa celeuma de o que pode e o que não pode, é que você, professor, e que você, gestor, registre tudo. Né, registre, porque nós vamos ter que prestar contas em algum momento, seja para a família, seja para o sistema, seja para o teu diretor, seja para a Secretaria de Educação. Então, o que eu oriento? Gestores, sentar com os professores virtualmente, cada um na sua casa, mas cada um sentando com os professores e discutindo formas de controle. Pequenas planilhas. Eu já vou dar uma dica para vocês, para todos que tiverem interesse. É um trabalho voluntário que nós estamos fazendo no Instituto Casa Grande. Nós estamos fornecendo uma série de planilhas, de ferramentas de comunicação para os pais, sem custo algum. É só acessar o site institutocasagrande.com, vocês vão lá, tem já um banner bem grande, clica lá, se inscreve e vocês vão receber, inclusive me comprometo com vocês de mandar uma planilha para professor controlar essa carga horária. Como que funciona a distância, como que ele converte no presencial, para que a gente possa organizar. Então, já é uma ferramenta para a escola, repito, sem nenhum custo para vocês, tem várias ferramentas, tem até cartão de Páscoa, quem quiser já utilizar a arte de Páscoa, mandar para os seus alunos, postar no Facebook, tudo gratuito, que a gente anteriormente cobrava das escolas, não estamos cobrando nada. Então, é só acessar o nosso site, e daí você vai ter lá um cadastro, e vai ter essas ferramentas para você utilizar já, e uma das que eu me comprometo a organizar com vocês é essa de controle de carga horária. Muito bom. E sobre a pergunta que foi feita aqui, né? Como fazer o registro para que tenha essa validade que nós falamos há pouco, então, que vai ser validado pelo sistema. Como fazer esse registro? Fazer um registro simplesmente, e aquele aluno que nunca acessou, como fazer? Né? Então, essa pergunta ainda ficou no ar. Esse aluno que nunca acessou, primeiro acho que identificar por que nunca acessou. Se ele não tem realmente acesso à internet em casa, se ele não recebeu o material, e encontrar uma forma de se comunicar com esse aluno. Quer dizer, via colega, porque com certeza os colegas, digamos uma turma, você identificou lá que você tem 35 alunos e 7 não acessaram. Os 28 acessaram, então o professor pode recorrer aos próprios alunos, porque eles se conversam pelo WhatsApp, tem formas, são vizinhos, e daí para que eles acessem os alunos. Mas digamos que um aluno não tem esse acesso. Não tem internet, mora na zona rural, como citou uma professora agora, e lá não tem internet. Esse é um problema da escola e da secretaria. Se for escola privada, da escola privada, se for das secretarias municipais, estaduais, da secretaria. Ela vai ter que achar uma forma de repor. Ele não pode ser prejudicado. Então, o professor não... Você continue fazendo o teu trabalho, para a maioria, a não ser que uma turma inteira. Daí, aquela turma não tem. Agora, aqueles alunos que não tiverem acesso vão ter que ter um plano de recuperação, e aí a escola vai ter que organizar, o sistema vai ter que organizar esse plano. Provavelmente, talvez, vão ter que utilizar também tecnologias no futuro para ajudar. Hoje, muitos sistemas estão dando a internet para os alunos, né? Quando dão, por exemplo, um aplicativo, já não estão cobrando internet. O aluno pode acessar, mesmo que ele não tenha crédito no celular. Isso é uma coisa inteligente, que eu também recomendo às secretarias municipais de educação fazerem. Se for implantar alguma coisa à distância, não pode ser cobrado da família, porque às vezes ela não tem acesso à banda larga, não tem 3G, não tem internet e não tem dinheiro para comprar. Então, se nós formos organizar, principalmente para a escola pública, nós não podemos exigir isso dos alunos. Então, nós temos que fornecer também. Eu vou para as perguntas do Instagram, eu vou juntar da Gisele e da Yasmin, elas estão perguntando como avaliar o aluno nessa modalidade virtual. Será que é possível avaliarmos se ele está havendo aprendizagem e o desnível, né? Então, eu já vou também para a pergunta
do Alexandre, que ele fala não só do desnível de acesso, né, mas, por exemplo, nas favelas do Rio de Janeiro, o aluno não tem ambiente, né? Às vezes ele não tem a mesa, às vezes ele não tem um adulto que esteja junto. Então, como você avaliar todo mundo com a mesma régua, né? Em condições diferentes de acesso, em condições diferentes de aprendizagem. Então, como avaliar esse acesso diferenciado dessa população tão distinta que nós temos no Brasil? E, por outro lado, como saber se o aluno teve aprendizagem ou não nessa modalidade online? Esse é um outro paradigma que temos que quebrar, porque nós estamos acostumados com as avaliações presenciais e que o professor tem um certo controle até visual do que o aluno fez, o que o aluno fez, o que ele está fazendo durante a aula. Neste caso, na educação à distância, a gente perde um pouco o processo e olha o resultado. Tanto que a educação à distância, ela tem que estar muito preocupada com o resultado. E muitas instituições que já ofertam educação à distância há um bom tempo já erraram muito nisso, fazendo qualquer provinha, qualquer negócio, o aluno vai lá. Eu já fiz cursos, por exemplo, totalmente à distância, no exterior, inclusive, e nós tivemos que fazer uma apresentação, entrar nesse sistema, nessas plataformas e apresentar o nosso trabalho oral, como antigamente os professores tomavam um ponto dos alunos. Vamos lembrar, quem é lá da década de 50, 60, não sou, fui estudante da década de 70, 80, mas antigamente os professores tomavam um ponto. No meu mestrado, eu lembro que meu professor ainda usava esse método, o professor Tenório da Fundação Getúlio Vargas. Eles tinham um saquinho assim e sorteava o artigo do autor tal e tinha que ir lá na frente falar. Eu acho que nós, em alguns casos, quando existe uma plataforma, é possível você fazer essas avaliações mais orais, os alunos participarem, quando os professores entram nessas plataformas que tem lá janelinhas, eles conseguem ver o aluno, eu acho que isso é mais tranquilo. E também o aluno produzir alguma coisa e mandar, como ele produzia antes no caderno, ele vai produzir digitando. Quando o aluno tem essas condições. Quando o aluno, no ensino fundamental 1, que é mais complicado, que é mais lúdica a situação, ou mesmo quando o aluno não tem esse acesso que você citou agora, das desigualdades, eu acho que a flexibilidade vai imperar neste ano. Então, quando nós voltarmos, que aí nós vamos ter a real dimensão de qual a defasagem de cada aluno, e o professor vai ter um trabalho enorme, porque nós vamos ter alunos que avançaram, tem alunos que não avançaram, tem alunos que nem caminharam. Então, eu diria que o professor tem aí um ano, portanto, aqueles que pensam que o professor não tem trabalho ou que está de folga, vamos lembrar que o professor vai ter talvez o maior desafio de toda a sua vida, porque ele vai lidar com disparidades enormes, vai lidar com uma volta com toda essa crise e vai ter que dar conta da questão legal, porque temos uma carga horária a ser cumprida ali, e também da questão comportamental, porque vai lidar com um aluno que está com vários problemas emocionais, e também com a questão da aprendizagem. Então, é um desafio para nós educadores muito grande. Muito bom. Para nós irmos já finalizando a nossa live de hoje, vou fazer mais duas perguntas. Então, uma delas por exemplo, nesse momento de crise, a gente sabe que está todo mundo, e todo mundo aqui no chat também concorda, né, que é um momento bastante estressante para todo mundo, está todo mundo bastante, teve um esforço muito grande na continuidade do semestre, e será que esse momento de crise, ele aponta algum tipo de aprendizagem nova para nós da educação, para o Brasil? Que lições a gente pode ter desse momento, quando a gente finalmente passar, eu acho que esse momento mais traumático que é esse início? Você vê alguma lição, você vê algum aprendizado, você vê algum ponto positivo na educação após essa crise do coronavírus? Que interessante essa questão, viu, Alice? Porque eu no final de semana, aqui o meu escritório, eu passei o final de semana aqui, nesse isolamento, e eu estava escrevi 3 artigos. Eu escrevi assim, o fim da educação à distância. Para chamar a atenção, não é que é o fim da educação à distância, mas da expressão educação à distância. Vai ficar tão familiar com a gente como o banco. Eu não falo banco à distância, eu falo fazer uma operação bancária, uma transação bancária e faço no celular. Eu acho que um dos primeiros pontos
práticos que nós temos nisso é que são a tecnologia. Eu acho que muito professor. Vou pegar um dos meus melhores amigos, que é professor de uma universidade aqui de Curitiba, que nunca pensou em dar uma aula à distância, que se recusava a postar um conteúdo no portal, que dizia o seguinte, que não é da fase dele, e me falou, na verdade, nós conversando agora também por vídeo, ele me falou o seguinte: estou adorando. Então, é uma quebra de paradigmas muito grande. Eu acho que todos aqueles que estudam educação à distância estão, nesse momento, analisando esse fato. Ou seja, a resistência vai diminuir consideravelmente, o preconceito vai diminuir também muito grande. Esse é um ponto. Na gestão e na liderança, eu diria o seguinte, que nós estamos aprendendo também a trabalhar com o home office, o home work, quer dizer, trabalho em casa, o controle. Nós ainda tínhamos uma gestão muito da época taylorista, fordista, controlar o horário, quem está na mesa do lado, às vezes a pessoa estava te enrolando lá, já estava há muito tempo fazendo uma coisa particular, e hoje em dia a pessoa está em casa e tem que entregar resultados. Eu acho que o mais bacana nisso tudo é a gente sair do processo para resultado. Nós estamos finalmente entrando no século XXI, com relação a essa questão de relação de líder e liderado. Acho que é um outro ponto que nós vamos ganhar. E o terceiro ponto, que daí eu acho que uma coisa que me toca muito, e eu escrevi isso no meu artigo, num dos meus artigos, que é a empatia. Eu acho que é uma oportunidade ímpar. Eu, nessa loucura da vida, de não ter tempo para nada, correndo para cá e para lá, a gente vai esquecendo um pouco o ser humano, vai esquecendo, a gente fica menos sensível. E eu hoje, eu estava escrevendo aqui assim, me emocionei, porque eu lembrei daquele cara que me veio numa cerveja na praia, ali em Ipanema, ou em Copacabana, e até eu emociono pensar nisso, eu vendo daquele cachorro quente que não tem a barraquinha para me vender, ou daquele motorista que me leva onde eu quero, na hora que eu quero, só apertar um aplicativo. Esses, na verdade, que não tem aonde recorrer. E eu estou aqui tranquilamente fazendo exercício na minha casa e fazendo até exercício físico. Então, eu digo que essa quarentena ela mostra a injustiça do nosso mundo de forma clara. Na verdade, nós não estamos, como eu li um artigo ontem, no mesmo barco. Estamos na mesma tempestade, porque tem gente que tem barco elétrico, barco a vapor, barco com ar-condicionado, e tem pessoas, na verdade, que não tem barco algum para navegar. Então, eu acho que a terceira lição é essa: solidariedade, empatia. Eu acho que as redes sociais maquiaram muito isso na gente. E nós estamos, eu acho que, voltando a isso. E aí o educador que já me acompanha para esse Brasil e tantas vezes me ouviu falar sobre isso, eu acho que é o momento da gente se reencontrar, e é uma oportunidade ímpar para todos nós nos reinventarmos. É a época do autoconhecimento, da autossuperação e, principalmente, do autodesenvolvimento. Aproveitar estudar, aproveitar fazer uma coisa que a gente não tinha conseguido fazer, aproveitar para ler, né, professor, para a gente aproveitar, ampliar a nossa mente. Eu também postei esse dia no meu Instagram, né, quem tem quem lê, na verdade, está com um cadeadinho aberto. Quem não lê, um cadeadinho fechado. Eu acho que a prisão está nisso aí também. Então, uma oportunidade, nós que somos educadores, que tanto influenciamos as pessoas, é o momento também da gente poder falar isso, poste seus vídeos falando nisso, e vamos ter também um legado positivo dessa crise toda. Ok. Vamos lembrar também que o brasileiro é bastante criativo e ele já começa a encontrar algumas maneiras. É que foi muito repentino, mas que ele já começa a encontrar algumas maneiras de atingir o maior número de público. Então, por exemplo, tem alguns estados que estão fazendo por TV, então a TV chega na maior parte dos lares brasileiros. Alguns estados estão fazendo isso: estado de São Paulo, Piauí, Amazonas, o Ministério da Educação também, ele lança na próxima semana uma TV aberta, educativa, para alcançar as pessoas que não têm acesso à tecnologia da informação e comunicação por meio da internet, mas que tem por meio da TV. Então, o Brasil, ele está criando alternativas, e essas alternativas provavelmente ficarão, as escolas provavelmente não serão mais as mesmas. Elas aprenderam muito com essa experiência, e muitos gostaram da experiência desse modelo online, e provavelmente é um modelo que a gente vai tornar híbrido daqui para frente, quem sabe. E um alerta que a gente costuma fazer é cuidado com a segurança, né? Então, todos nós sabemos que a criança, quando ela está disponível online, ela precisa ter vigilância dos pais, de um adulto, porque não é simples, não é fácil a questão da segurança das crianças estarem com os dados expostos, a imagem expostas.
Tem uma pergunta que diz que pediu para as crianças serem filmadas e serem postadas. Então, muito cuidado com a exposição da imagem das crianças, né? Muito cuidado com o uso de ferramentas online, que elas podem ser invadidas, hackeadas, e saber onde é que as crianças estão. Então, a segurança também é bastante importante. Então, cuidado com a ferramenta, cuidado com como expõe as crianças, né? Então, esse é um cuidado bastante importante nesse momento da educação online. E, para concluir, Renato, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que estão todos aqui, talvez, curiosos para saber, né? Quais são as recomendações que você pode dar para os gestores que estão nos ouvindo? Então, tanto para os professores, que é um gestor de turma, né? Quanto o gestor escolar, que orienta tanto os professores, quanto esse gestor escolar, que pode ser um mantenedor também. Quais são as recomendações que você daria para este momento e para os próximos momentos, né? Para o momento seguido dessa crise do coronavírus que nos afastou das escolas? Eu começaria com os mantenedores, Alice, que eu acho que estão muito preocupados, donos de escolas privadas, que também estão nos assistindo, tem aqui, estava vendo, e que estão muito preocupados do que fazer com as mensalidades. E vamos lembrar que o contrato que nós temos na escola é de anuidade. A gente no Brasil tem esse costume de ser mensalidade, mas no exterior muita gente paga, na verdade, o ano letivo, né? Então, o contrato que nós temos, que a escola tem com os pais, é um ano letivo. E que nós vamos dar esse ano letivo, seja agora, seja arrastando um pouco para lá, mesmo que nós vemos a deslocar o ano letivo de 2020, 2021 tem que ser pago também. Então, portanto, para acalmar os pais, eu acho que isso aí é um vídeo, um apelo que até eu faço para todos os professores que conversem com os pais, que têm filhos nas escolas particulares, que às vezes estão pensando em trancar, na verdade, calma, porque nós vamos passar. Então, a escola particular, eu acho que tem que ter não escola particular, escola pública e particular, tem que ter um canal muito forte com os pais. Tá? A escola eu tenho escolas que eu conheço que tem vínculo forte com os pais que não estão dando problema. Escolas que estão mais distantes das famílias estão tendo problemas de cancelamento, de pais que não querem pagar a mensalidade. Agora, vamos entender porque os pais estão colocando que eles não estão levando os alunos para aula, porque eles não estão utilizando a energia. Então, a escola também terá que ter uma certa flexibilização para repensar o valor da mensalidade em alguns casos. Claro que o maior custo que a escola tem é com o professor e com o funcionário, e esses estão recebendo, estão trabalhando. Então, a escola tem um custo, ela tem que manter. Então, portanto, é muito difícil a escola dar um grande desconto, mas eu acho que cada gestor tem que ser sensível e conversar com as famílias que tiverem necessidade e pensar em formas de atenuar. Esse é um ponto. Vocês já perguntaram, mas o transporte escolar tem situações que a gente às vezes não sabe o que fazer, né? E como tem empresas que estão ali pegando o auxílio do governo, ou mesmo funcionários, tem alguns casos que talvez o pai vai dizer, não, isso eu não vou querer pagar, porque nós estamos com uma crise na educação e uma crise na economia muito grande, e vamos ter menos dinheiro, cada um vai valorizar mais, então as pessoas vão ter que pensar onde que eu vou gastar meu dinheiro. Então, nós temos que estar precavidos, porque é lógico que depois dessa paralisação e do isolamento que nós estamos vivendo agora, nós vamos ter um problema sério econômico no país e que vai afetar, com certeza, as escolas particulares. Então, os diretores têm que estar pensando em estratégias desde já, calibrando seus custos, repensando o que iam fazer durante o ano. Essa é uma orientação que eu passo já para os gestores. Quer dizer, olhem o seu plano, comecem a repensar o que é significativo, o que não é, para que realmente eles consigam reduzir custos e, quando reduzir custos, repassar essa redução para os pais, para que o pai, na verdade, continue seu parceiro. Agora, se o pai sentir também que a escola não fizer a parte dela, aí é mais difícil. Para a escola pública, que não tem essa questão financeira, nós temos também, eu acho que a questão da organização, a questão desses controles que eu sugeri agora, baixar, nós vamos fornecer para vocês, implantar controles simples, nós vamos gravar uns vídeos só explicando como organizar esses controles. Eu não tenho esses vídeos gravados de controle, mas vamos fazer esses vídeos, como organizar alguns controles na escola, já me comprometo com vocês agora, então, para todos os gestores e professores que quiserem acessar, vou repetir de novo, institutocasagrande.com, você vai encontrar todo o material para que a gente possa ajudar vocês
e tem que clicar num banner, tem um banner lá, entra no site, tem um banner já, você vai ver o banner lá da coronavírus, e a gente vai ajudar vocês, sem custo algum, eu falei, no controle. Então, uma das questões que eu citei, controle. Outra questão que eu citei é essa gestão, essa flexibilização, que vai ser tema das nossas próximas lives, com certeza. E a outra questão que eu diria é o emocional. Diretor conversar com o professor conversar com o aluno, talvez o diretor gravar um vídeo para as famílias. Vamos lembrar que é tão gostoso você receber, nesse momento que as pessoas estão aí assustadas, o diretor de escola é um líder comunitário, é uma pessoa que tem uma liderança na comunidade, e a fala dele é muito importante. Então, professor, diretor, grava um videozinho, é simples, pega o celular, a gente vai até orientar essas questões também, de fazer um vídeo bem legal na comunicação, para que vocês, na verdade, estabeleçam um canal mais direto e sejam aliados dos pais e dos alunos. Ok, muito obrigado. Você tem algum comentário? Tem várias perguntas ainda, eu acho que a gente pode ir respondendo por e-mail, mas tem a história da reposição, que você citou, a possibilidade de fazer contraturno ou feriados, mas e professor que trabalha em 2 escolas e não poderia fazer o contraturno, por exemplo, né? Então, isso também é um aspecto que o gestor precisa prever, com a carga horária. E tem uma pessoa que diz que a escola, que é a Márcia, que a escola dela já tem mais de 1.000 horas por ano. É possível, então, contar essas horas excedentes, né, para computar, então, as 800 e não as 1.000 que ela já tinha no passado? Então, essas são as 2 últimas perguntas, e aí já pediria que você finalizasse dando o seu recado final para a gente encerrar nossa live de hoje. Eu vou começar com essa segunda pergunta aí, que a professora colocou das 1.000 horas. Se é uma escola particular, ela tem um contrato com as 1.000 horas, ela tem um contrato com os pais com 1.000 horas, então ela tem que fornecer 1.000 horas, ou então vai ter que negociar com os pais. Se é uma escola pública que tem 1.000 horas, eu acho que é muito tranquilo flexibilizar, porque ela tem que cumprir o exigido. Mesmo a escola particular, é mais fácil. Só que a escola particular, se ela pagou por 1.000 horas, vamos pegar uma escola de tempo integral. E ela não vai ofertar em tempo integral, o pai está pagando por tempo integral. Então, é lógico que o pai vai querer que tenha uma redução proporcional à carga horária não dada ou não trabalhada com o filho. Então, depende da situação. Mas se for uma escola, na verdade, que não tem essa questão do contrato, eu diria que, sem dúvida alguma, é possível, sim, colocar as 800 horas, porque ela está cumprindo a exigência legal e a criança está, em tese, apta para ir para frente. E a outra pergunta, desculpe, Alice, agora eu me envolvi na segunda e esqueci a primeira. Se tivesse a necessidade de contraturno, tem professores que trabalham em mais de uma escola e ele não teria disponibilidade do contraturno, como ficaria a escola e como ficaria o professor nessa situação? É hipotética, né? Nós sabemos que mas pode acontecer muito, né? Pode planejar, né? Eu diria o seguinte, que a escola, às vezes, pode ter um professor assistente para alguns conteúdos. Não, neste caso, vou repetir, nós vemos uma período de exceção. Vamos lembrar na faculdade, quando o aluno, às vezes, reprovava numa disciplina, até hoje, assim, reprovava numa disciplina, e ele faz um curso de férias, ele tem as férias, tem um curso com outro professor. Às vezes, em escolas tem reposição com outros professores, ou dividir, por exemplo, dentro de tais conteúdos eu vou trabalhar e tais conteúdos outro professor vai trabalhar. Então, nesse caso, é a gestão da escola que vai definir. É mais importante, no caso, o aluno, se a escola tem espaço físico, o aluno tem condições de ir no contraturno, eu recomendaria o contraturno para cumprir a carga horária, mesmo tendo que pegar um outro professor para algum momento, alguma situação específica. Bem, para encerrar, então, eu mais uma vez quero agradecer muito a presença, a audiência de vocês. Nós estaremos muitas e muitas vezes aqui com vocês nessas lives. Agradeço muito você, Alice, por essa parceria, gostei muito. E a toda a equipe da BET, a equipe do Instituto, que esteve com a gente remotamente, mas estão aí trabalhando. Deixo, então, meu contato, meu Instagram, repito, é @Renato Casagrande Oficial. Todo dia tem uma novidade, todo dia estou postando alguma coisa. E, repito, o nosso site, onde nós temos essas ferramentas totalmente sem custo, institutocasagrande.com, clica lá no banner e a gente está junto. Tem um canal do YouTube também, Renato Casagrande Oficial, e uma fanpage, e a gente está aí. Um beijo para todo mundo e espero essas perguntas, viu, Alice? Eu gravo alguns videozinhos soltos mesmo, que a gente pode ir gravando, ou a gente volta para as nossas, porque são assuntos recorrentes, a gente vai trazer a próxima live, e
E eu acho que você vai falar, né, que nós vamos avisar os temas das próximas lives no decorrer da semana, né? Acho que é isso. Tá, ok. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada por você ter assistido a live da Beth Educar com o Instituto Casagrande. Se vocês quiserem fazer sugestões de temas, por favor, façam nas redes sociais, nas nossas redes sociais, que com certeza serão abordados nas próximas semanas. Muito obrigada, boa tarde a todos, obrigado pela companhia. Acesse a página da Beth para ter mais informações e também participe das nossas redes sociais e curta e faça perguntas e sugestões de temas que vocês queiram ver aqui. Muito obrigada a todos.